Você conhece o incidente de Kofu? Ele é considerado o caso mais crível de contato com alienígenas no Japão, pois há várias evidências físicas de que um OVNI pousou lá. Apesar de ter sido questionado por várias partes, houve diversos relatos de testemunhas oculares e a Sociedade de Fenômenos Espaciais do Japão encontrou evidências. Só que ninguém nunca superou o fato de duas crianças terem estado cara a cara com seres humanoides. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje um caso ufológico de 46 anos que o Japão ainda não esqueceu. Por isso, em 2020, eles revelaram os laudos da época. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que todas as terças e quintas às 19 horas tem vídeo novo por aqui. Nos vinhedos da cidade de Kofu, província de Yamanashi, Japão, na noite de domingo, 23 de fevereiro de 1975, dois colegas de classe da segunda série, Masato Kawano e Katsuhiro Yamahata, estavam brincando com seus patins perto de um conjunto habitacional local. De repente, eles viram duas luzes no céu. Elas eram laranjas e brilhavam acima deles. Eles ficaram observando por alguns segundos aquela cena que se desenrolava. Os meninos estavam tão aterrorizados que tiraram seus patins e fugiram para o cemitério próximo do templo Daiyuko Fukuo. Eles se esconderam atrás das lápides no escuro, olhando aterrorizados para os OVNIs pairando. Então, um dos objetos decolou em direção ao norte, enquanto o outro começou a descer até pousar no vinhedo próximo deles. À medida que a nave descia, ela emitia um som eletrônico de tic-tac. Eles ficaram olhando por uns 5 minutos aquela grande embarcação circular, descansando ali, no meio do vinhedo. Embora tivessem ficado aterrorizados há pouco, os meninos não resistiram à curiosidade e se aproximaram do OVNI. E afinal de contas, já era umas 7 da noite e eles precisavam passar por ali para ir embora. Os dois meninos pegaram seus patins e correram em direção ao vinhedo, ansiosos para ver mais de perto essa embarcação bizarra. O OVNI era do tamanho de um carro de passeio comum, prata brilhante. Na lateral haviam símbolos estranhos. No topo, uma cúpula e na parte inferior, 3 apoios em forma de bola, sobre as quais a embarcação parecia descansar. Então, para surpresa dos meninos, uma rampa emergiu do lado da embarcação e uma estranha criatura humanoide com braços longos começou a descer a rampa. No momento em que a porta se abriu, Masato viu o interior mal iluminado do OVNI. Segundo ele, o OVNI estava repleto de máquinas e instrumentos com luzes vermelhas, azuis e verdes piscando. Também havia uma outra criatura idêntica. As criaturas tinham aproximadamente 1,30 m de altura e usavam um uniforme prateado. Eles também tinham cabeças grandes com orelhas igualmente grandes, pontiagudas e pele marrom parecendo couro enrugado, sem olhos, nariz ou cabelo. Talvez o mais assustador eram as aparentes presas de metal afiadas. Além disso, seus pés eram 2 grandes dedos. No início, parecia que a criatura estava alheia aos dois meninos enquanto olhava ao redor, escaneando calmamente. Então, de repente, ele se estendeu para frente e colocou a mão no ombro de Yamahata. O alienígena gritou com uma voz estranha e estridente, mas eles não entenderam o que significava. A voz parecia um gravador de fita tocando em alta velocidade. Yamahata caiu no chão, incapaz de se mover. Percebendo o perigo, ele fingiu estar morto. No entanto, ele abriu os olhos ligeiramente e observou o alienígena. Seu amigo imediatamente o puxou para cima e saiu dali, o arrastando para longe o mais rápido que ele podia. O fato do menino não poder se mover está relacionado a alguns incidentes de abdução em que pessoas são colocadas em um estado de suspensão pelos extraterrestres. Eles provavelmente fazem isso para evitar que eles mesmos
ou outros se machuquem. Os meninos saíram sem olhar para trás e logo chegaram ao seu conjunto habitacional. Cada um deles correu para informar seus pais do bizarro incidente. Ao contar às mães sobre o que aconteceu, elas os trouxeram de volta ao vinhedo. O OVNI estava agora pairando no céu, brilhando uma luz laranja novamente. Ficou pairando no ar por cerca de 2 ou 3 minutos, até finalmente decolar em grande velocidade. De acordo com a mãe de Masato, o objeto misterioso pulsava em uma bela cor com fogos de artifício. As testemunhas foram forçadas a desviar o olhar e proteger seus olhos, tamanha intensidade. Os meninos ficaram muito perturbados após o encontro. Eles se recusavam a ficar sozinhos lá fora, não queriam mais sair para brincar. No dia que tudo aconteceu, Masato chorou a noite toda. Katsuhiro irritou seus pais, dizendo que ele não queria assistir a aula das 5 horas, porque estava escurecendo e ele estava com medo de que alienígenas aparecessem novamente. No dia seguinte, os meninos contaram aos colegas e professores sobre o que aconteceu. Masato e Katsuhiro até desenharam retratos de alienígenas e OVNIs, e toda a escola estava em alvoroço. Durante o intervalo para o almoço, o professor deles chegou ao local onde o OVNI pousou. A notícia se espalhou e uma busca posterior no local de pouso foi feita com a ajuda de um jornal local, que encontrou 2 postes de concreto quebrados e vários buracos no solo. No local onde os meninos alegaram que a nave havia pousado, eles descobriram marcas definitivas no chão com 60 centímetros de profundidade, com cinzas em pó no centro. Um professor do ensino médio tirou amostras do solo do local de pouso e levou para testes. No teste, ele encontrou níveis substanciais de radiação. Além disso, outros professores e pesquisadores confirmaram suas descobertas. Eles foram determinados que a radiação era de um objeto radioativo que entrou em contato com o solo. O primeiro professor que investigou foi o especialista em radiologia Susumu Maeda. Talvez percebendo a gravidade potencial da situação, os 2 meninos enfrentaram uma série de depoimentos. E tanto separados dos professores e de seus pais, eles nenhuma vez se desviaram de suas declarações originais. Quando o investigador de OVNIs Masaru Mori foi convidado a investigar o caso, ele também questionou os meninos. O OVNI em si teve múltiplas testemunhas, além dos pais dos meninos que também testemunharam os misteriosos objetos desaparecendo no ar na direção dos vinhedos. Outras pessoas confessaram ter visto luzes laranjas no céu ali naquela região. Em 1982, quando os meninos estavam com 14 anos, ambos revisitaram o local e o incidente foi amplamente relembrado pela mídia japonesa. Uma mulher deu uma entrevista como testemunha das estranhas luzes, mas ela demorou a admitir que tinha visto o objeto no céu porque tinha medo de ser ridicularizada. A cultura japonesa abomina mentiras e eles são ensinados desde cedo a sempre falarem a verdade. Então, ao invés de duvidar das crianças, eles disseram que os relatos eram consistentes com fantasias de meninos de 7 anos de idade e tudo foi levado no ceticismo. Por isso, muitos adultos que testemunharam os estranhos objetos voadores não se manifestaram na época. Em 1975, o Japão estava no meio de um boom de OVNIs e alienígenas eram rotineiramente apresentados em programas de TV e revistas de mangá, atraindo um grande interesse de meninos e meninas japoneses. De acordo com a experiência de Miyoshi, que observou crianças por muitos anos, há sempre um limite para suas histórias, sejam elas ficção ou ilusões. Isso porque as histórias das crianças são geralmente inconsistentes e à medida que recontam, haverá discrepâncias em algum lugar e toda a estrutura da história começará a vacilar e elas não conseguem sustentar uma mentira por muito tempo. No entanto, as histórias de Masato e Katsuhiro
não mostraram nenhuma falha característica das histórias infantis inventadas. Uma explicação oficial para o avistamento se resumiu a um avião não identificado. Eles apontaram que apenas Masato e Katsuhiro tinham visto o alienígena em si e que a figura descrita era suspeita, porque se assemelhava a um alienígena de um programa muito popular de ficção científica, chamado Ultraman. Eles também concluíram que não havia nada muito fora do comum no local de pouso, embora possa ter havido alguns postes quebrados e alguns buracos no chão. As uvas das videiras no campo estavam completamente bem. A radiação descoberta foi dita como provavelmente natural. Em 2001, eles participaram de um documentário da TV japonesa onde ambos foram hipnotizados. Durante seu estado de hipnose, eles confirmaram a mesma história que contaram na infância. Já se passaram quase 50 anos desde que o incidente aconteceu e eles ainda insistem em sua história, que eles viram exatamente o que eles disseram. Parece que os anos provaram que esse caso vai muito além do que simples imaginação de criança. Em 2020, a Sociedade de Fenômenos Espaciais japonesa, que investigou o caso extensivamente, decidiu divulgar os dados de radioatividade coletados na época do incidente e, em um relatório extenso e técnico, eles concluíram que os níveis de radioatividade eram acima do normal no local de pouso e simplesmente desapareceram após cerca de 18 dias. Essa curta duração não existe na natureza, ou seja, não poderia ter sido produzida naturalmente ou por intervenção humana. Ainda assim, eles tentaram identificar a fonte da radioatividade e levaram as amostras a um instituto de pesquisa nuclear para realizar uma remedição usando um medidor de espectro de raios gama altamente sensível. O espectro gama mostrou que o solo estava exposto a feixes de íons pesados. A radiação era muito pequena, mas de alta qualidade, um tipo de radiação de fonte completamente desconhecida. O único elemento conhecido encontrado foi o fósforo radioisótopo 32. Esse elemento não existe na natureza. Ele foi artificialmente feito para fins de pesquisa há algum tempo atrás, e uma das maneiras de fazê-lo necessita de um reator nuclear. A teoria de que o fósforo 32 foi abandonado no vinhedo é assustadora. Não faz sentido algum. Isso é tão impossível que faz a história das crianças ser totalmente plausível. Além disso, os estudos do solo também detalharam que alguma espécie de aeronave realmente aterrissou ali. Por essa razão, muitos pesquisadores de OVNIs e entusiastas da ufologia no Japão ainda visitam e investigam o vinhedo quase 50 anos após o ocorrido. Se vocês deixarem aqui nos comentários que querem que eu traga mais casos japoneses, eu posso falar de outros incidentes. Eu recomendo que vocês assistam ao caso da família Miyazawa, que eu já contei aqui no canal, é muito intrigante. Vou deixar aqui na tela final. Se chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seu amigo. Obrigada por todo o apoio. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!